E aí, gente, tudo certo com vocês? Nesse vídeo, nós iremos tratar sobre o maior problema da maioria dos estudantes de inglês, que é como formar frases em inglês, como montar frases. Na hora que a gente vai falar alguma coisa em inglês, a gente trava, né? Não consegue ali pensar e dizer aquilo que a gente quer dizer em inglês, não consegue sair montando realmente, né, as frases. E hoje eu vou te passar o que você deve fazer para acabar com isso assim de vez, né? E o que eu fiz para começar realmente conseguir sair falando o que eu quero dizer mesmo em inglês. Então a gente vai acabar de vez com esse problema. Então, primeiramente, eu quero te propor dizer como não montar frases em inglês, porque muita gente faz errado e por isso não consegue, tá? E vão ter muitos aí que vão comentar aqui embaixo falando que isso que eu tô falando tá errado, é incorreto, mas quem ficar até o final do vídeo vai entender a explicação que eu vou dar e entender por que muita gente faz isso e não consegue formar frase em inglês, falar inglês. Porque assim, muita gente acha que para formar frases em inglês você precisa pegar regras e juntar com palavras, né? E esses dois juntos vão formar frases. Mas não é bem assim. Porque se você pegar e perguntar para qualquer um que é fluente em inglês, a pessoa vai dizer que lá na hora que ela tá falando inglês, ele só soltando, falando natural em inglês, ela tá pensando em regras. É lógico que não. Se você tiver dois neurônios, você vai sacar que não tem como você sair pensando nas regras e tudo. Na hora que você tá falando assim normal, corrido, na hora que você tá entendendo um filme em inglês, não tem como, né? Então para você formar frases desde o início, você não vai pegar regras e sair juntando com palavras, porque é isso que vai fazer você travar. Porque muitos de nós somos ensinados, né, que por exemplo, a gente aprendeu uma regra, digamos, é o condicional, a estrutura condicional do inglês, que tem o if, né? E você aprendeu lá que, por exemplo, você tem lá a condição, né? If, que é se, né? Se você fizer tal coisa, por exemplo, if you work hard, né? If you work hard, se você trabalhar duro, you will achieve your goals, né? Você vai atingir, bater as suas metas, né? Você vai, né? You will, tem que ter o if e tem que ter you will. É se você fizer tal coisa, você irá, né? Você vai, will, atingir alguma coisa, fazer alguma coisa. Então você aprendeu essa regrinha, né? Para falar a condicional, se, tem que ter with. Daí depois, para falar vai, irá, qualquer coisa, depois tem que ter o will, e você pegou essa regrinha. Aí, digamos que você aprendeu outra estruturazinha, que é se eu fosse você, por exemplo, né? If I were you. Daí, só que você aprendeu também na regrinha, né, no verbo to be, que, né, do passado, que seria I was, you were, daí it was, né? Então, o I é was, para falar no passado, né? Eu fui, eu estava, né? I was. Só que, com esse condicional do if, né? Se eu fosse você, se diz if I were you. Daí você vai pensar, imagina, né, na hora que você está pensando ali para falar inglês. Você quer falar se eu fosse você. Você pensa lá, se if, né? Eu aprendi se if I was, não, mas espera, é was, não, é were, porque nessa tem essa exceção, mas na regrinha era o was. Será que é were? Você fica pensando, sacou como é que é? Começou a pegar? E isso se aplica a várias outras regras, do simple past, no present perfect, que tem várias, que vai ter um monte de regras dentro da sua cabeça, um monte de exceções, né? E vai ter um monte de coisa que você vai ter que ficar meio calculando. É um quebra-cabeça que fica na sua mente de 1000 peças, que você fica lá pensando em exceção, pensando em regra, né? E daí você vai tentando encaixar uma coisa com a outra. E tem várias coisas no inglês que não é assim, a regra só vai te confundir, vai fazer você dizer coisas erradas. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora, que isso vai se repetir lá na frente, no final da explicação. Você precisa de um método, né? O jeito que você tem que fazer para montar frases em inglês tem que ser algo para ser instantâneo, né? E não para ser elaborado assim aos pouquinhos e você ir montando, porque a regra, você juntar regra com palavra, é o que vai travar você na hora de você montar frases em inglês. Então, se não é com regras e com palavras que eu faço para montar frases, como é que é? Você vai utilizar estruturas e padrões. Você vai estudar essas coisas, aprender inglês com estruturas e com padrões, né? E isso você vai encontrar aonde que eu encontro. Já eu falo sobre isso, tá? Mas só quero dar um exemplo, que eu acabei de dar um exemplo com regras, né? Regrinhas e com estruturas e padrões. Isso é diferente de regra. Por exemplo, né? Tem uma estrutura que eu sei o significado, eu utilizo, mas eu não faço ideia qual que é a regra. Que é, por exemplo, eu falar you were supposed to. You were supposed to ou I was supposed to. E essa estrutura eu não faço ideia assim de qual que é a regra, o porquê
que ela existe, né? Qual é a tradução exata? Era para ser, por exemplo, né? You were supposed to, era para assim, era para você tal coisa, você tinha que fazer tal coisa, né? Por exemplo, you were supposed to meet me at school yesterday, né? Isso quer dizer, era pra você, né? Era pra você me encontrar na escola ontem. Ou você tinha, né? Era de se entender, né? You were supposed to. Era de se entender que você ia, né? Era de se esperar que você ia me encontrar na escola ontem. Ou, por exemplo, né? I was supposed to study for my test, né? Por exemplo, I was supposed to study for my test. Né? Deixar essa frase assim. O que significa isso? I was supposed to. Tem que ser pensar nesse padrão inteiro, né? Que era para eu estudar para minha prova, né? Era de se esperar que eu fosse estudar, mas eu não estudei. Você vê, esse é o significado do padrão, né? Supposed to, né? Que é o passado, né? I was supposed to, ou she was supposed to. Aí você só muda, né? O she, o you, o I, só que você pegou o padrão. E eu não sei qual que é a regra para isso, qual que é o uso, mas você entendeu que você não aprendeu regra nenhuma, mas em 1 minuto você já aprendeu esse padrão, essa estrutura. Né? Sempre que você quiser falar, tal pessoa tinha que ter feito tal coisa, ou era para tal pessoa fazer tal coisa, né? E ela não fez, por exemplo. Você tem que usar esse padrão. I'm going to do this because I love her. I'm going to do this because I love her. Let me try to call him again. Let me try to call him again. Se você sempre quiser aprender como o inglês falado soa tão conectado, tão rápido, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo ensinando tudo sobre como as palavras em inglês se conectam mesmo. Cada palavra que é removida, cada letra que é excluída ali na fala rápida de um nativo. E eu te ensino bem passo a passo, do zero mesmo, cada coisinha, para você aprender de tudo sobre como os falantes nativos soam tão natural, tão conectado quando eles falam, tá? E se você quer ter acesso a esse material completo mesmo, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, pensando dessa forma e aplicando para todas as estruturas, padrões que você for estudando, você vai simplesmente soltar aquele padrão. E aí sim você vai pegar algumas pequenas palavras, por exemplo, a palavra casa, você não aprende lá assim separado. Só sabe que casa é house, só isso. Sabe que eu é I, só isso. You é você. Só isso, né? Essas pequenas coisinhas você só vai encaixando lá dentro dos padrões. Só que o padrão, você já aprendeu o padrão, então você só solta, sem ficar pensando em, é no passado, é no presente, tem que colocar o ing, ou tem que colocar o to, é will ou é going to. Você não vai ficar pensando um monte de coisa assim, porque isso vai te travar. Você tem que aprender que é assim, né? Primeiramente, aonde você vai encontrar estruturas e padrões? Você tem que estudar assim, mas como exatamente que eu estudo, né? Aí a gente cai naquilo que eu sempre digo, para você não estudar primeiro regras, né? Ficar estudando muito regras e não estudar palavras soltas. Você estudar frases em inglês. Dentro de frases, você vai encontrando essas estruturas, esses padrões. Então assim, você pega um texto, você não vai ficar pegando palavrinha solta do texto, você vai pegar a frase, né? Uma frase aqui, uma frase aqui, uma frase aqui, vai pegar lá uma série em inglês com legenda, você vai estudar frases que a pessoa vai dizer, né? Jeitos de falar tal coisa, a pessoa soltou, né, uma frase inteira, você aprende a frase, né? Por exemplo, digamos assim, que você viu em um livro lá, né, a frase, ele nasceu em 1980, né? Ele nasceu em 1980, você não vai pegar só a palavra nasceu. Eu não sei o que significa born, né? Vou pegar só isso. Não, você vai pegar ele nasceu em 1980. Quando você quiser dizer ela nasceu em 1980, você vai só mudar o ela. Ou quando você quiser falar outra data, você só muda a data. Mas esse ele nasceu, né? Tal pessoa was born in blá 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 blá, né? E aí você vai absorver esse padrão. Então você vai sempre pegar frases, estude inglês com frases. E aí quando você tiver um monte de frase, um monte de padrão na sua cabeça, você vai conseguir soltar de maneira mais instantânea. Só não se confunde, tá? Porque vai ter muita gente aí nos comentários, vendo o vídeo, que vai falar assim, não, mas eu só comecei a realmente falar inglês, montar frases, depois que eu aprendi as regras. Nada a ver, isso daí, nada a ver. Você acha que foi isso. Só que você tem na sua cabeça já as frases, você tem na sua cabeça as coisas, a regra, né? Por exemplo, né? Você tá falando o condicional, né? If não sei o que, you will, né? Tem o will, if will. E você viu a regra disso. Não é só que você já tem isso na sua mente. A regra só explica o porquê. Por que quando eu falo if you work hard, you will achieve your goals, né? Por que é assim, né? Tem esse padrão. É um padrão, só que você tem que estudar
como um padrão, não como regrinha para você ficar pensando. Tem que ser um bloco, né? O que eu tô falando de estrutura, padrão, é bloco. Tem que entrar um bloco na sua cabeça. Não regrinha de mais, de menos, de isso, mais isso, forma isso, depois vem isso. Não, nada a ver. Só que você estudou a regra, daí você entendeu o porquê. O porquê que entrou um will depois do if e não um going to. Você só entendeu o porquê. Isso vai fazer diferença para você na hora de você falar, na hora de você montar a frase? Não. Não vai fazer diferença você saber o porquê. Igual eu expliquei do supposed to, né? Eu não sei o porquê, eu não sei a regra, mas eu falo, né? E todo mundo que é fluente, que é nativo da língua, tem lá tudo que eles falam, eles não sabem assim, ficam pensando no porquê. Às vezes, a gente fala coisas em português que tem um monte de regra, que a gente não sabe explicar o porquê. Algumas a gente sabe, algumas não, mas a gente não fica pensando nisso, a gente só fala os blocos mesmo. Vamos de mais um exemplo aqui então para clarificar de vez, né? A pessoa fica pensando aí que, não, mas é porque a regra é muito importante sim, que a regra vai montar as estruturas, a regra vai estar por trás. Eu vou dar um exemplo aqui então para acabar de vez com isso e para você enxergar que você tem que ficar pensando em padrões, né? Porque é assim, ó, antes de eu dar esse exemplo, você só vai conseguir, a hora que você ouvir um monte de vezes tal padrão, aí você vai se acostumar, né? Não é você também aprendeu uma vez e acabou, né? Não, você vai ouvir um monte de vezes um padrão, você vai se acostumar com aquilo, a hora que você dominar aquele padrão, aí você vai conseguir falar, você vai lembrar dele, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Se você for falar em inglês, pensa aí comigo, né? A pessoa que fica usando regrinha, que fica usando padrão, pensa aí, se for falar em inglês, eu cheguei em casa, né? Eu cheguei em casa. Como se fala isso em inglês? Aí beleza, o cara que estuda assim, né, usando regras, vai pensar a regrinha, né? Beleza. Eu cheguei, chegar é arrive, né? Arrive. Então passado, I arrived. Eu cheguei em casa, in home, ou at home. Deve ser at home, porque eu aprendi a regrinha do at, do in, do on. Então, I arrived at home. Né? É assim que se fala eu cheguei em casa em inglês? Não, não é assim que se fala. Para você falar eu cheguei em casa é I'm home. Só isso, né? I'm home, né? Você fala, não, isso é eu estou em casa. Não, é I'm home. Você fala I'm home, né? Você, digamos, né, que tipo assim, eu já vou falar, por exemplo, você saiu de casa, foi pra escola, não sei, foi pra escola, chegou, falar hi, I'm home, né? Você tá falando, né, pro povo da sua casa, falar oi, eu cheguei em casa, né? Ou, por exemplo, você ligou pra alguém lá, você acabou de chegar e fala hey, I'm home, you can come here, né? Oi, eu cheguei em casa, né? Então, assim, você vai falar eu cheguei ou estou em casa, mas pra falar eu cheguei em casa é a mesma coisa, né? I'm home. Outro exemplo, né? Vamos lá. Outro exemplo, se você for falar eu cheguei, por exemplo, eu cheguei da escola, né? Acabei de citar a escola. Eu cheguei da escola. Presta atenção que uma coisa vai se conectar com a outra, né? Aí o cara que estuda por regras vai pensar assim, eu cheguei, I arrived, beleza, I arrived, eu cheguei da escola. Eu cheguei of school. I arrived, esse aí é o cara pensando, o cara da regrinha. Eu cheguei, I arrived of school. Ou from school, tanto faz, from school, of school, né? Tá, isso aí eu cheguei da escola. Não, também não é eu cheguei da escola. Para você falar eu cheguei da escola, você fala I'm home from school, né? É assim, você tem o I'm home, né? Eu cheguei em casa, né? Eu tô em casa já cheguei em casa. Ou você fala eu cheguei da escola, você fala I'm home from school, né? E esse é o padrão que você utiliza, né? Existe isso. E isso daí, para quem assistiu o iCarly, para quem assistiu iCarly, sabe que quase todo episódio a Carly chega, né? Chega da escola e fala pro Spencer, hi, I'm home from school, né? Ela fala isso, quase todo episódio ela fala isso. I'm home from school. Ou fala, hi, I'm home, né? Daí o Spencer fala, hi, kiddo, né? Que é, oi, criança, né? Ela sempre, pra você, não tem nem como você discordar disso que eu falei, porque quem assiste iCarly, quase todo episódio, ou a Carly chega em casa, abre a porta e fala, hi, I'm home, ou fala, hi, I'm home from school. Sempre, assiste que você vai ver. E eu só sei isso, eu não sei a regra, né? Por que ela fala I'm home from school? Não sei. É assim que elas falam, né? Por quê? Eu ouvi isso tantas vezes que isso já entrou dentro de mim e eu sei que é assim. E quem aprende por padrão, por estrutura, nunca vai falar I arrived of school. Nunca vai falar. Né? Por quê? Porque a regra diz que não sei o quê. Não, porque não é assim que se fala. Quando você começar a pensar assim, aí você vai começar a montar frases em inglês. Tá? Lembra que eu falei, né, que
Se você pensar assim, vai ser mais instantâneo, né? Você não vai ficar pensando tanto, só que é lógico, no começo, você vai sim dar uma pensada, a gente tá aprendendo ainda, né? Então a gente vai buscar, só que a diferença é que na hora de a gente for falar as coisas, a gente não vai buscar regras, né? Regrinhas, exceções, montar mais e menos, a gente vai buscar lá dentro padrões. Então a gente vai soltar blocos, né, de frases, de pequenas frases ali, montando uma com a outra, né? Colocando algumas palavrinhas no meio, né? Mas a gente vai ficar pensando em frases, né? A gente não vai ficar pensando em regras, a gente vai ficar pensando em blocos de estruturas e de padrões. E assim, isso se repetindo, você fazendo isso várias vezes, né? Vai ficando cada vez mais instantâneo. Só que se você fizer com regras, nunca vai ficar instantâneo. Pra gente encerrar aqui então, né? O que você tem que fazer para conseguir montar frases em inglês? Estudar inglês com frases. Não estuda com palavra solta. Primeiro, não estude inglês com palavras soltas. Segundo, não fique focando em regras. Não estou falando para você não estudar gramática. Não estude. Não. Mas não fique focando muito e esse não seja o seu, né? O seu estudo mesmo. Porque isso só vai explicar as coisas que você fala. Mas não vai ser nisso que você vai pensar na hora de falar. Deu para entender? E você absorvendo padrões. E quando você começar a ver várias vezes o mesmo padrão, aí você vai ter dominado ele e você vai lembrar dele na hora de falar. Padrões, estruturas, e isso vai estar dentro de frases. Várias e várias frases, vai entrar na sua cabeça e na hora de você falar, já vai sair vários blocos montados, sabe? Você não vai travar. Se você estudar regras, palavras soltas, essas coisas, você vai travar. Então sempre faça o estudo dessa forma, pegando frases em inglês. Na hora de você soltar, você não vai nem pensar. Por exemplo, você fala lá, my name is João, né? Como você fala, meu nome é João? Eu pergunto pra você, qual que é o seu nome? Você fala, my name is João. Você não pensa, ah não, usou o my ao invés do mine, ao invés do me, usou is, porque o verbo to be tem is, tem are. Não, você só falou, my name is João, você nem pensa, né? Então é assim que tem que ser. Quando ficar assim, vários e vários padrões, você vai estar conseguindo montar frases de uma maneira muito mais fácil. Então é isso, eu espero ter clarificado as coisas aí pra você, te ajudado nos seus estudos de inglês. Se te ajudou, se fez sentido, deixa o like aí, deixa a curtida, comenta aqui embaixo. Pode comentar sua opinião, se você acha que sim, se você discorda ou não, comenta e se inscreve aqui no canal. Aqui é só dica pra te ajudar mesmo assim, com dicas, né, a longo prazo, né, para você sempre aplicar elas em toda a sua trajetória ali de estudo de inglês. Se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo, né? And I'll see you in the next video. See ya!